Oi, gente, eu sou a Mafê. Oi, gente, eu sou a Estela. Oi, gente, eu sou a Ana. Oi, gente, eu sou o Toninho. Hoje a gente tá aqui com o professor Toninho e a gente vai abordar alguns assuntos que estão em alta, que tá acontecendo na internet, e a gente vai pedir a opinião dele, porque ele é uma pessoa muito sábia. Então, é isso. Tá. Vamos ver. Sobre o filme da Barbie. Meu Deus, já começamos Já bem. começamos assim. O que você me diz sobre o filme da Barbie? As críticas que há naquele filme. Então, gente, primeiro, muito obrigado por terem me convidado aí. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Ó, eu ouvi dois tipos de opiniões sobre o filme da Barbie. Eu, em suma, ainda não assisti. Apesar de ter feito várias resenhas, eu ainda não assisti diretamente, só assisti os trailers, alguns spoilerzinhos. E eu vi dois tipos de pessoas, assim, dois grupos de pessoas. O primeiro é a galera que amou o filme, falou, meu Deus, é muito mais do que eu tava esperando. E é muito mais lindo do que eu imaginava. E tem música legal, cor legal. Eu, particularmente, gostei muito da paleta de cor do filme, assim, porque parece muitas bonequinhas, né? Você fala assim, meu, parece que você tá dentro da casa da Barbie, né? Fizeram até bem bonitinho. Gostei muito do elenco. Só que tem a outra galera também, né? Teve uma galera que, assim, achou muito ruim. E quando essa galera chega pra comentar, geralmente eles têm o mesmo argumento. Tem um argumento em comum, que é o argumento do... o filme exagerou um pouco na questão da militância, falou... foi ácido demais. Então, assim, acho que o filme dividiu opiniões e esse é um bom filme. Sempre. Um filme que todo mundo gosta não significa necessariamente que é bom, porque, igual na vida, né, gente? Tudo que todo mundo gosta é meio esquisito, né? Sim. Mas se dividiu opiniões é porque ele tocou onde deveria tocar. E aí eu acho assim, deve ter sido um filme bom. Senão não teria a bilheteria que teve, né? É verdade. A gente, na verdade, estava pensando sobre o assunto, tipo assim, como as redes sociais, a nossa vida em si, até como as bonecas, gera na gente, tipo assim, um sentimento de perfeição e que é comparação. inalcançável, em comparação também. E aí a gente queria conversar sobre isso com você. Até porque a Fer falou sobre o mito da caverna. Quer falar melhor sobre o mito da caverna? Tá, é pra contar a história. Pode contar a história. Tá, então é assim. A gente tava tendo aula do Plutão. É Plutão? Platão. Isso. Aí tá bom. Aí você tava explicando sobre o mito da caverna. E conforme você vai explicando, é bom porque você sempre vai trazendo o assunto e comparando com a atualidade. Então a gente sempre consegue entender muito bem. E aí você foi falando e eu comecei a pensar na minha vida, no meio da aula. Ele lá falando porque a realidade, porque a gente tem que sair da caverna e tal. E eu pensando, meu Deus, e agora? Porque eu descobri que eu gosto do mundo confortável, sabe? Aí eu fiquei pensando muito sobre a minha vida e depois da aula eu fiquei, tipo, em choque. Porque tinham sido coisas que eu nunca pensei, tipo, eu nunca parei pra pensar que certas atitudes minhas ou pensamentos que eu tenho, né, que tipo, se eu for assim, aí sim eu vou ser feliz, aí eu vou estar bem. Que na verdade não é assim que funciona. Então foi uma aula muito boa. Nossa, eu amo as aulas do Toninho. Eu sempre saio assim, tipo, ele vira com uma frase impactante e vai embora. Aí eu fico tipo, meu Deus. E ele chega depois pra dar brilhar de vida, assim, em totalmente outra vibe, assim, Outra tipo, vibe. meu Deus. São professores diferentes. Sim. Mas, ó, meninas, a gente tem que pensar assim, né? Quando a gente fala dessa questão de vida real e vida artificial, é presumível que no nosso meio hoje em dia, né, quando você pega Instagram, Twitter, todas essas paradas, a vida digital ela é muito mais perfeita, por um motivo muito simples, a gente tá totalmente no controle. É só vocês pensarem, vou jogar aí pra vocês. Quantas vezes vocês já se compararam com alguém nos últimos, 30 dias? Falando de corpo, Bastante. rotina, viagem, Todos os férias. dias. Nossa, Todos bastante. os dias. Férias é um negócio atormentador, porque de repente você abre o Instagram, a galera tá em Nova York, tá... Mano, assim, o Davi tá, tipo, na Alemanha. Aí eu, na minha casa, assim, uau. Exato, e aí você começa a olhar pra sua vida e você fala, pô, será que minha vida é legal? Só que a gente começa nesse sentido de comparação. O problema não é nem tanto a vida idealizada, sabe? Porque a vida idealizada, ela sempre foi uma característica do ser humano, mano. A gente tem a capacidade de projetar a nossa vida, né? Então, o que seria da gente se nós não conseguíssemos melhorar, pelo menos no pensamento, quem nós somos, né? Então, a gente sempre vai imaginar uma coisa mais
legal no futuro. Então, seja, sei lá, um casamento, uma profissão, uma grana, qualquer coisa a gente vai pensar melhor. Agora, o nosso maior problema hoje é que a nossa sociedade coloca a gente numa competição total, né? Então, você só vai ser bom quando você tiver a imaginação, fizer tornar realidade e for o melhor de todos. E aquela coisa do padrão, tipo, inalcançável, né? Porque não dá pra ter tudo de uma vez, tipo, meu Deus. E eu acho que, tipo, a do próximo sempre vai parecer melhor que a sua. Nossa! Aí você vai ficar se comparando eternamente, nunca vai estar satisfeito. Porque até quando você atingir o que você buscava, você vai achar outra coisa pra você É o que ele Sim. falou do Eu Schopenhauer. ia falar exatamente isso. E aí eu acho que... Não sei, a gente tem que aprender a valorizar o agora, sabe? O negócio do eterno retorno. Desculpa, gente. Eu estudo demais. Enfim. Aí eu acho que a gente devia aprender a gostar do presente, sabe? Tipo assim, porque igual a gente conversa nas nossas aulas, a gente não sabe se, tipo, a gente vai estar aqui no futuro. Tipo, a gente fica sempre pensando, nossa, mas quando eu passar em medicina eu vou ser feliz. E tipo, Sim. será que eu E vou se eu não passar em passar? medicina? É. E se, E se eu tipo, passar? no meio do curso eu querer mudar o curso? Sim. E tá E se tudo até bem lá, também. até o momento de começar a fazer ou mudar de ideia, tipo... Sim. Sim. Aí... Você sabe uma coisa interessante que ilustra bem isso? Quando eu era criança sim, eu tava na pré-adolescência ali, 11, 12 anos, o Cristiano Ronaldo tava no ápice da vida dele, assim, futebolística falando. E ele era muito brega, sempre foi muito brega, né, no sentido do estilo. Mas, meu, como a gente é fã do começo ao fim, né? E ele usava um moicaninho, assim, ó, coisa mais... E, meu, o Cristiano Ronaldo também tem cabelo encaracoladinho, né? Só que ele tem dinheiro pra fazer uns tratamentos que ninguém faz, né? E eu falei, não, quero fazer um moicano. Aí minha mãe falou assim, ó, não vou deixar você fazer moicano. Mas um dia minha mãe deu sopa lá e deixou eu ir no barbeiro sozinho. Aí eu cheguei lá e falei assim, viu, você faz? Ele falou assim, ó, vai durar até o final. Amanhã, a hora que você lavar, já não vai estar igual. Gente, mas foi estica dali, puxa dali, usa laque, gel e laque. Saí de lá, meu, coisa linda, assim, parecendo o Cristiano Ronaldo. Pelo menos o cabelo, assim, né? Nossa, no outro dia, pensa na couve-flor, assim, ó. Meu cabelo, ele não ajeitava de jeito nenhum. E aí eu fiquei pensando justamente nisso. Depois de muito tempo, né, claro. Na época lá eu só fiquei bravo e fiquei triste, porque minha mãe daí falou assim, não vai cortar o cabelo agora. Sofri um microbullying ali durante uns 30 dias, porque ficou muito feio, galera. Vocês não têm ideia, assim, que é um cabelo encaracolado aqui no meio, assim. Nossa, muito ridículo. Quero fotos. Não tem, graças a Deus eu não tenho. Porque era na época do Orkut, sabe? Aí Podia ter. Mas aí a gente fica pensando assim, pô, por que eu queria ser igual ao Cristiano Ronaldo? Saca? E eu acho que essa questão do espelhamento ela é muito importante. E o problema da nossa sociedade hoje é que a gente não para refletir sobre isso, porque tá muito 8 ou 80, né? Então, ou a gente ama ou a gente odeia. E, de fato, existe algo muito bom em, por exemplo, ter uma Barbie e pensar na sua vida como ela. Eu conversava há um tempo com algumas professoras e elas me esclareceram de uma coisa muito legal, porque a Barbie é a primeira boneca em que ela não é simplesmente dona de casa, entende? Sim. Ela é uma boneca que é dona do seu próprio mundo, é a protagonista e tudo mais. O Ken é só um adereço da Barbie, sabe? E aí a gente começa a pensar o seguinte, quantas meninas que não foram inspiradas, ou pelo menos sonharam em ter um carro rosa, em ter, sei lá, em ser médica, enfermeira, qualquer coisa por causa da Barbie. Então eu acho que a inspiração é muito importante. Nos nossos dias, a gente pode escolher sempre. Eu acho que uma coisa que, tipo, na Barbie refletiu, sem dar spoiler pra ninguém, é do patriarcado, né? De como assim, ela, tipo, no mundo da Barbie, tipo, as mulheres que comandam, tipo, os homens, eles são, tipo, uma coisa assim, tá ali, tipo, tá ali, se eu precisar, tá ali. Já no mundo real, tipo, é tudo pro homem, de certa forma. Agora já mudou, tipo, demais, né? Mas, assim, o machismo, ele é uma coisa muito presente ainda nos dias de hoje. E, assim, ver essa comparação feita durante o filme é algo muito interessante de analisar. E até a mudança de pensamento em relação, tipo, à evolução da Barbie. Porque antes ela era só uma boneca perfeita. E com o tempo, igual o Toninho falou, ela teve várias funções e agora tem várias Barbies diferentes. Sim. E com cabelo diferentes, com profissões diferentes, com corpos diferentes. Eu acho muito legal isso. Tipo, a inclusão mesmo nos brinquedos, eu acho muito importante também. Então, e por que não tem um boneco masculino que tem tanta repercussão quanto a Barbie? Então, Você já pararam pra pensar sobre?
Acho que é aquela coisa de, tipo, quem brinca com boneca é menina. Então, assim, vai ter mais boneca feminina porque são as meninas que têm o costume de brincar. Mas é aquela coisa, tipo, o que foi definido pela sociedade. Então, Aninha, eu acho que tem um ponto ainda também. Junto com esse, claro, tem um outro ponto que é... Os homens nunca precisaram de uma inspiração num boneco. Sim. Pra conseguir pensar sobre. Então, vocês já imaginaram? Por exemplo, quando um menino, sei lá, uma criancinha lá, começa a brincar. Ninguém vai dar um fogãozinho pra ele. É verdade. Aí, quando você ganha uma boneca que é enfermeira, quando você ganha uma boneca que é professor, você fala, pô, isso é possível, né? E essa mentalização começa a ser legal. E pros meninos, tanto faz, né? Quem que os meninos... Qual que é o boneco mais... Que a galera até faz o chip, né? Da Barbie com quem, né? Com o Max Steel. Mas por quê? Por que o Max Steel é tão querido pela galera? Véi, ele tem poder mesmo. Então, olha que loucura. Que ele é musculoso, tem poder, ele enfrenta monstros. E eu acho que esse tipo de idealização é o que acaba rondando a nossa vida e, meu Deus. Só que o problema da Barbie daí é outro, né? Que é a questão do estereótipo físico. Putz, esse aí é um problema. E vocês podem falar muito mais que eu, né? Porque na idade que vocês estão, nossa, como que é a cobrança pelo físico, galera? É horrível. Nossa, assim, eu tava, tipo, chorando ontem. Eu acho muito difícil, porque onde você vai tem, tipo, coisas pra me deixar você mal. Na internet não para de aparecer coisas pra você se sentir, tipo, inferior às outras pessoas. Sei lá, em qualquer lugar, propaganda também. Tipo, as bonecas, as princesas da Disney também, tipo, que sempre presente na infância, trazem esse padrão, sabe? Tipo, um corpo perfeito, um cabelo lindo. E, tipo, assim, no Instagram mesmo, assim, eu tô sempre vendo e aparece, sei lá, umas meninas incríveis, assim, em diversos áreas, assim. Tipo, não só de estética, mas, sei lá, em métodos de estudo, em qualquer outra coisa. E a comparação, tipo, é inevitável. Acaba vindo uns pensamentos, mesmo que eu não queira, de me sentir inferior, assim, que eu não sou suficiente, Mas sabe? também tem aquela coisa de, tipo, o que aparece pra gente é o que eles querem mostrar. Exatamente. Tipo, não é realmente toda a verdade, porque assim, a gente sabe o que a gente sente, o que a gente passa e tudo mais. Agora, o que as outras pessoas passam, a gente tem ideia. Então, assim, pode ser que essa menina tenha um método de estudo perfeito, mas pode ser que, tipo, por dentro ela seja, tipo, total quebrada, entende? Então é uma coisa muito... Sim. Assim, cada um mostra o que tem de melhor e acaba virando uma competição mesmo, do tipo, quem tem mais coisa, tipo, que é o melhor de tudo, sabe? E nem sempre, por exemplo, o que é melhor pra ela, tipo, um método de estudo, vai ser o melhor pra outra pessoa que tá vendo. Sim. Às vezes pode não funcionar. E aí, em vez da pessoa ir atrás de algo que realmente vai dar certo pra ela, ela vai seguindo aquilo que não dá certo e no fim... Acaba virando um padrão. Exatamente. Sim. E é isso, a grande cagada do nosso tempo é essa, mano. Porque a galera tá muito aficionada em padrão. Por quê? A gente acaba, por conta da nossa paixão por ciência, achando que tudo que é causa vai gerar o mesmo efeito sempre. Então, fulaninha fez mapa mental e passou em medicina. Tá, mas ela fez só mapa mental? Tá, ela só fez isso, qual escola ela estudou, o que ela teve antes. E a gente acaba desconsiderando muito da noção do indivíduo, né? Que é o que fez a Barbie ser legal, né? Porque ela representava a pessoa, então ela tinha uma grande diversidade e as pessoas olhavam e falavam, nossa, me representa, né? Sim, não é mais só aquela boneca loirinha e tal. Agora tem a Barbie professora, tem a Barbie contra o tom de pele, com outra classe social. Então você vai olhando e você fala assim, nossa, que da hora. Porque quando a gente pega, por exemplo, no método de estudo, que é um assunto que a gente gosta bastante, né? Nossa, a galera mente muito. Nossa, a gente já falou isso em sala de aula. Meu Deus, a galera mente muito. Por quê? Porque daí vai lá e faz um lettering, né? Nossa, que lettering lindo. Aí posta. Aí posta. Aí vai ver a rotina da pessoa. O que ela faz? Ela tem a aula, ela quer passar em, sei lá, em psicologia. Só que aí ela ficou 3 horas fazendo lettering pra postar. Sim. E não estudou. É. Eu me identifiquei, não gostei. Eu já fui assim. Falei, professor, mas isso aí não é útil? Eu falei, até que é pra fazer a obra de arte, mas não sei se pra estudar. E aí a gente acaba perdendo um pouco da nossa individualidade, né? Que é o grande problema do nosso dia a dia. Quando as pessoas começam a se afastar do mundo real em prol de buscar o mundo padronizado, né? Acaba perdendo a essência de cada um, né? Sim,
Justamente porque a essência é o que te individualiza, né? Exatamente. E a gente tem que ter muita coragem para assumir quem a gente é no meio de pessoas padronizadas, sabe? Então você tá lá na sua casa e aí todo mundo tem o pensamento X. Você tem, às vezes, o pensamento X, mas é X mais um. Nossa, para mostrar isso, você precisa de uma coragem, né? É muito difícil, tipo, ser diferente dos outros. Se você tem um pensamento diferente, o medo de ser julgado, qualquer outra coisa, é muito difícil expressar a sua vontade, assim. Nas aulas mesmo, assim, tipo, quando os professores perguntam alguma coisa, todo mundo fica quieto, assim, concorda com... A Kátia sempre fala disso, né? Tipo, você tem que aprender a falar a sua opinião, mesmo que seja diferente dos outros. Tem que impor a sua vontade, porque senão qualquer coisa serve pra você. Perfeito. Realmente. Teve uma prova que a gente fez e aí tinha uma questão específica que fazia uma pergunta que meio que retratava uma opinião, entre aspas, assim, sabe? Tipo, sobre um determinado assunto que eu sou contra. Tipo, que eu não apoio, de qualquer lado. Eu nunca acho que esse assunto vai ser bom ou vai ter sido útil em algum momento. E aí, na resposta, eu não sabia uma resposta, porque eu confesso que eu não estudei pra prova. Só que... Tá tudo bem. Só que na hora que eu coloquei a resposta, eu coloquei o meu pensamento ali e eu deixei um recado pra professora. Eu falei, eu não concordo com isso e eu não concordo com esse ponto de vista, com essa ideia, mesmo que, tipo, seja uma questão de estudo, assim, eu não concordo. E eu falei pra minha mãe depois, eu não quero ir contra o que eu acredito pra poder ganhar uma nota que mais pra frente vai ser irrelevante. Tipo, daqui, tipo, 2 anos eu vou estar na faculdade, daqui 3, 4 eu vou estar trabalhando. Então, essa nota nem vai ter mais tanto significado assim pra mim na minha vida adulta. E eu acho isso importante, da gente realmente, tipo, continuar com a nossa opinião. Porque eu vejo muita gente que depois, por estar num grupo, eles mudam a opinião total, sabe? Ou tipo, eu tenho essa opinião aqui, com esse grupo. Aí vai lá e fala com outro grupo que tem uma opinião diferente. Aí fala, nossa, não, mas eu concordo com vocês. E aí a pessoa meio que fica sem opinião e meio que sem essência também, porque ela só tá ali concordando com os outros. O grande problema disso é que você acaba não se reconhecendo, né? Sim. No final das contas, a gente acaba sendo um pouquinho coletivo demais e mudando, né? Eu mudo aqui, mudo acolá, mudo ali, mudo um pouquinho. Mas tem que existir um conjunto de valores, visões aí no centro que são identidade sua, né? Eu acho muito legal isso no sentido de manter a sua opinião e tal. Acho que a gente sempre precisa refletir um pouco sobre essa frase por conta do... Também não podemos nunca mudar de opinião, né? Uhum. A gente precisa sempre estar aberto, sempre refletir. E isso. E eu acho que principalmente a conversar sobre, né? Uhum. Eu lembro que ano passado nas eleições tinha uma galera muito sensível para discussão e tal, e acaba que no terceiro ano a matéria que é do segundo semestre é política, né? Uhum. Então eu tava assim no período das eleições falando sobre política. Aí um moleque um dia falou assim: professor, a gente pode falar de Lula e Bolsonaro? Eu falei, podemos. Aí eu lembro que assim, 1/3 da sala olhou, falou, não queremos falar. Eu falei, não, gente, a gente precisa falar sobre. É um assunto extremamente relevante. Então, não há nenhum assunto que a gente não precise ou tenha que ter medo de dialogar. Agora, sim, eu acho que o que a gente precisa ter muito medo sempre, galera, é do querer que algum grupo vença outro, né? Acho que é essa, porque senão daí a gente vai continuar alimentando a competição, alimentando a raiva, e isso é muito prejudicial. Eu lembro que quando eu tava dando aula pros pitoquinhos, né? Eu comecei dando aula pros bem pequenininhos, assim. Era 3º e 4º aninho. E, era ruim fazer prova pra eles. Por quê? Porque pra mim, filosofia é legal você fazer as pessoas pensarem e tal. E ninguém quer fazer prova no 3º aninho do ensino fundamental, né? Aí eu falei, como que eu posso fazer isso? Aí tinha uma questão lá que eu coloquei assim, a sua hora de filosofar. Eu colocava uma pergunta super aberta, sem certo ou errado, e eu dava nota pro aluno na medida em que ele escrevia o pensamento dele, né? Uhum. Gente, eu juro, parecia que eu pifei metade da sala, assim. Porque os alunos falaram assim, tio, mas qual que é o certo? Eu falei, o certo é o que você acha. Aí eu lembro que tinha uma menina que perguntou, mas o que eu acho? Eu sou assim também. Eu falei, não sei o que você acha. E aí é legal que assim, a gente se assuma, inclusive quando a gente não sabe nada, fala, não sei nada. Porque o não saber nada é o primeiro passo pra começar a saber alguma coisa, né? E aí você fala assim, eu acho que é feio. Legal, por quê? Aí sim começa a desenvolver, sabe? Uhum.
E ano passado, tipo, falando sobre esse assunto, que nem, tava nas épocas de eleições, né? E aí, os professores levavam, às vezes, esse assunto de política pra sala. Só que aconteceu uma situação de, por exemplo, eu tinha uma professora de inglês, e aí ela começou a falar horrores, tipo, a sala inteira era de direita, e todo mundo ali tinha a mesma opinião, então a pessoa que tivesse uma opinião diferente era minoria, e aí ficava com medo de falar. E aí a professora, tipo, começou a falar horrores, assim, falou mal do Lula, desrespeitou a opinião alheia e tal. E eu me senti ofendida, porque eu não concordava com o que ela falava. E eu fui falar pra mãe, falei, mãe, não achei legal. Aí o meu pai foi na escola, falou com as meninas e tal, e resolveu. Só que isso ainda foi de boa, porque a professora depois veio falar comigo e falou, desculpa, eu não quis te ofender ou coisa assim, sabe? Eu não quis desrespeitar a sua opinião ou invalidar ela. E tá bom. Só que uma questão de, tipo, 3 dias depois, veio uma professora de português e ela literalmente atacou, assim, um aluno, dando uma opinião de, por exemplo, não lembro o que ele tinha falado, só que ela virou e falou assim, mas isso dá opinião, então, de quem vai comer picanha, sabe? Ai, meu Deus. Pois é, e ela falou isso num tom super agressivo e tal, pra tentar defender outra. Eu fiquei, mano... Não. Porque a opinião dele era uma opinião, tipo, de direita, de esquerda. Então, ela foi lá e usou isso como argumento, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que ter nossa opinião, mas, tipo, saber limites, né? Respeitar o que o outro pensa. Sim. Ok você conversar, sentar e discutir, tipo, os dois lados, mas agora você impor a sua vontade, fazer com que a pessoa pense igual a você, eu acho que já... Sim, é demais. Então, e esse comportamento, galera, a gente precisa sempre ter muito amor, muito carinho com todo mundo. Inclusive, quando uma pessoa no calor do momento reage assim, por motivo de que essa reação de que minha opinião é melhor que a sua e tudo mais, ela é, na maioria das vezes, reflexo do como a gente é criado e como a gente é educado. É criado nessa competição, que eu sempre tenho que ser o primeiro, eu sempre tenho que ser o melhor, o mais inteligente, o mais bonito. Então, se aparece uma opinião que oferece a mínima resistência comigo, nossa senhora. Então, assim, você precisa sempre acolher o que as pessoas falam, porque o que você falou, Mafer, é muito legal essa palavra que você usou, a questão do validar ou invalidar, né? A opinião do outro sempre está enraizada em uma porrada de fatores. De onde ele vem, a religião dele, a classe social, a cor, por quem, como ele foi educado. Nossa, de muitos fatores. E se a gente não consegue ter um pouquinho de calma, a gente sempre vai estar reativo, né? E aí o problema do reativo é sempre agir na porrada, né? E o nosso mundo não consegue ser mais porrada. Ou melhor, até consegue, né? Mas não é saudável pra gente viver no mais porrada, porque isso gera só mais porrada. Né? Tem um princípio chama Ramsay, que é o princípio da não violência, né? Que é a questão do... Você nunca consegue silêncio de uma multidão barulhenta gritando mais que eles, né? Para que você mostre como o silêncio é importante, você tem que ser o primeiro a se silenciar. Se você quiser parar uma guerra, você nunca pode fazer isso com mais guerra, né? Sim. E quando a gente olha para esse mundo todo padronizado, quando a gente olha para esse mundo meio violento por causa desse tipo de comportamento, acho que a gente tem que colocar um pezinho atrás em relação à nossa ira e falar assim, viu, calma lá, né? Do mesmo jeito que ele tem esse posicionamento, eu tenho o meu, mas a gente precisa dar uma apaziguada, porque senão daí também nem vira debate, né? Vira só discussão e ataque, o que é nada mais nada menos do que resultado desse mundo padronizado que a gente vive, esse mundo meio plástico, né? Esses dias eu tava lendo um negócio muito louco. Sabe aquele filósofo sul-coreano que eu já comentei em sala, né? Chama Byung-Chul Han, galera. Ele falou sobre a estética do liso. Ele falou assim, por que a gente gosta tanto de coisa lisa, sabe? Ó, essa mesa é lisa, o celular é liso, tudo liso. Ele falou assim, que essa é uma característica do nosso tempo. Porque o liso não oferece resistência a nada, sabe? Então você consegue acessar qualquer coisa através do liso. Aí começa a ideia do minimalismo e liso, tudo construção lisa, esse estúdio liso, TV lisa. A gente tem uma tara por liso, porque isso reflete a nossa personalidade, né? A gente não gosta de ninguém que oferece resistência, né? Já pararam pra pensar qual foi a última vez que você propositalmente ouviu uma música que você não gosta? Conversou com alguém que te incomoda? Viu um filme que não te agradou? Putz, isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Nossa, agora eu tô tipo... Conversar com o Toninho deixa a gente... Gente, juro. E aí a gente acaba ficando nessa estética do liso,
até na nossa personalidade, né? Então, a Barbie, por exemplo, a Barbie é lisa total, né? Ela é. Mas ela é no sentido literal, mas também no sentido padronizado da coisa, né? Então, vocês já pararam pra pensar? Não sei se já incomodou vocês isso, porque me incomoda desde muito tempo. Essa questão do... Eu quero ter uma vida legal, mas não queria ter uma vida igual a de todo mundo, assim. Eu queria ser diferente, mas também não queria ser muito diferente, não. O que vocês pensam, assim? Por exemplo, quando vocês pensam em futuro, né? Vocês estão no ensino médio e tal. O que vocês pensam que seria uma vida legal? Acho que é aquele que deixa a gente mais feliz, né? Tipo, mais tranquilo. Tipo, acho que fica um pouco naquela coisa de ter a nossa zona de conforto, mas ao mesmo tempo sair, tipo, explorar e conseguir achar aquilo que, tipo, coloca a gente na zona de conforto de volta, só que, tipo, teve que passar por um desconforto muito grande, sabe? Tipo, chegar numa paz. Eu acho que é isso que eu mais quero. A minha psicóloga, ela já falou disso comigo. Tipo, quando você for fazer alguma coisa, mesmo que você não goste, tenta fazer ou faça. Porque naquele momento você não vai gostar, vai te gerar um desconforto imenso. Só que depois você vai ver que talvez o resultado seja bom. Sabe? Tipo, vai te agregar em alguma coisa, você vai ficar feliz depois. Que nem, então, por exemplo, ouve uma música. Você vai sair com uma pessoa e ela tem um gênero completamente diferente do seu. Aí ela coloca o tipo de música que você não gosta. Mas, tipo, escuta. Sabe? Vai que tem alguma música ali em específico que te agrada depois. Então, depois você vai ver que foi bom, porque daí você conheceu um novo tipo de música, um novo gosto musical, e sempre é bom conhecer coisas novas, assim. Sim. Está aberto a mudanças, né? Tipo assim, tem muita coisa que eu tento fazer pra sair da zona de conforto e... Entende? Tipo, me desafiar. Tipo assim, no intertive da escola. Eu não queria participar, mas aí ela me obrigou a participar. Ela a gente chama, tá? É verdade, Ellen, beijos. te amo, Ellen. Beijos. Só que... E foi legal, sabe? Estar lá com os meninos e tudo mais. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse ido, tipo... Um universo paralelo aí, que eu não me desafiei. Tipo, o jornal também, sabe? Quando eu escolhi fazer inscrição pra participar do Sigma News, se eu não tivesse me desafiado a participar do jornal do Sigma, tipo... Como seria, sabe? Então, a gente geralmente faz as nossas escolhas baseado num critério de prazer e dor. É simples. Sim. A gente sempre escolhe, assim, quando a gente escolhe automático, a gente sempre escolhe mais prazer, menos dor. Mais prazer, menos dor. É sempre essa a ideia. Só que o problema é que na maioria das vezes a gente precisa, para ter mais prazer lá na frente, passar por um pouco de dor, né? E essa reflexão, ela é muito doida. Só que hoje a gente tá perdendo um pouco essa capacidade de pensar o seguinte, que, pô, eu escolhi essa vida, vida X. A vida do universo X. Essa vida, pra ser essa vida, ela tem que ter dores e tem que ter alegrias. Sim. Só que eu só consigo saber as dores e as alegrias dessa vida X quando eu escolho ela. Só que se eu escolher a vida Y, eu de fato não vou sofrer as dores da vida X. Mas também não sofro a alegria, né? Não tem a alegria da vida. Verdade. E aí, quando a gente vê, por exemplo, os Estudigram da vida postando lá, você fala assim, nossa, como seria meu dia de estudo se eu tivesse feito isso? Mano, você só vai saber o dia que você fizer. Só que aí lembra que o dia que você fizer isso, você não vai estar fazendo outro. Né? E essa eu acho que é ao mesmo tempo, a grande alegria da vida humana e o grande desespero, né? Saber que só tem um... Gente, só tem um dia 28 de julho de 2023. Só. Eu acho que é igual você falou, acho que uma ala nossa, tipo assim... A gente às vezes fica feliz por estar num caminho, mas fica triste por não ter escolhido o outro. Aí você fica, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? E... Por exemplo, sair da zona de conforto mesmo que eu falei. Gente, eu não gosto de exatas. Eu não gosto. E eu me inscrevi pra fazer as Olimpíadas lá. Eu me inscrevi pra fazer, tipo, a OBMEP. Super pra sair da minha zona de conforto, sabe? Não foi uma experiência muito interessante. Mas... Não, foi legal fazer a prova e ver até onde eu sabia. E me desafiar um pouquinho, então, sabe? Porque assim, ó, uma vez, quando eu tava no primeiro ano de filosofia, eu li um texto do Aristóteles muito bonitinho, e que ele falava que dificilmente jovens conseguem ser felizes. Aí eu fiquei mó pistola, né? Falei, como assim, Aristóteles? Estou aqui, mó felizão. E ele fala que isso acontece por quê? Porque a gente não tem experiência suficiente. E aí eu fico vendo uma galera mais da antiga, assim, coloca aí a galera lá, old, meus pais e tal.
tem muita gente que tá lá, que teve muita experiência, só que isso não se refletiu em sabedoria, em melhorar a vida, em refletir sobre, porque não basta ter experiência, sabe? Então, tipo, tá, legal, fazer a prova de exatas lá foi legal, não foi prazeroso. Mas e aí, por que não foi prazeroso? O que te trouxe de desconforto? Porque é nesse cenário aí que você vai começar a lidar com o crescimento, né? A gente só consegue crescer ocupando espaço que não é nosso ainda. Então, você, como que eu faço isso? Você faz isso se aventurando a ideia de que você tem que pensar coisas que você nunca pensou. Uma coisa que eu pensei agora, que você tava falando, é tipo assim, beleza, você vivenciou isso. Agora, o que você vai fazer a partir disso? Sim. Igual a professora Jennifer tá falando ontem sobre, tipo assim, como o que os pais dela vivenciaram refletiram na vida de como ela cresceu. Uhum. E eu acho muito legal, igual ela tava comentando, sobre, tipo, quebrar Os ciclos. É. Sabe? Você vivenciou uma coisa, beleza. Torna quem eu sou hoje, mas eu quero continuar fazendo isso, sabe? É aquela coisa também, tipo, devolver alguma coisa que alguém fez com a mesma moeda, assim, agir do mesmo jeito, tipo... Se agir do mesmo jeito, vai continuar igual, tipo... Não vai qual a diferença que vai é ter? um ciclo sem fim. Sim. Agora, o momento que você age de pagar na mesma moeda, o momento que você age diferente, a pessoa que tá, tipo, irritadíssima com você, você, tipo, fica calma, assim, tipo, conversa numa boa, ela vai quebrar, vai ficar, meu Deus, calma. Essa pessoa está em outro nível. E você sabe o mais legal? Essa quebra de expectativa aí é o gatilho do humor. Você pega a maioria da galera que faz stand-up e tal, como que eles fazem a gente dar risada? Com quebra de expectativa. Uhum. Então o ser humano adora quebra de expectativa. O maior problema é que a quebra de expectativa, ela dá trabalho, né? E vocês falaram tudo aí, meu, porque quando você consegue romper ciclos, você automaticamente inaugura um novo, né? Uhum. Porque você torna possível, você torna capaz. É a ideia de você não ter uma boneca que era possível de ver as coisas, e você agora tem essa boneca. E aí, tipo assim, qual vai ser a Barbie que vocês vão inventar, sabe? Vocês três que estão aqui, vocês são muito responsáveis por estarem aqui, por falarem, mas, e assim, a pergunta é, o que isso significa na vida de vocês, sabe? Isso é muito legal, porque gera automaticamente a capacidade do ser humano de ser autônomo. Sabe? Porque tem uma galera que fala assim, a gente não consegue inventar nada, né? O Zanin hoje teve, vocês não participaram, você participou, né? Eu participei. Vocês jogaram, fizeram, o Zanin falou assim, propus pros alunos do primeiro ano inventar um jogo que não existe. Falei, mano, isso é muito desconfortável. Porque não existe o jogo, como assim inventar? Mas foi legal? Foi bem divertido hoje. Aí as pessoas do terceiro ano foram e, tipo, eram realmente jogos criativos, sabe? Então tinha perguntas e desafiava eles. Eu via muita gente quebrando a cabeça pra tentar responder uma questão, sabe? E eram questões difíceis, então foi bem divertido. E isso a palavrinha que você usou é sensacional. Lá em Psico a gente está estudando agora essa palavra, né? A questão da criatividade. E, meu, quando você precisa lidar com a sua vida, uma das principais habilidades que você tem que aprender é ser criativo. Porque a sua vida não existe, mano. A sua vida futura, ela ainda não existe. Ela é um jogo de química que precisa ser inventado. E o mais louco de tudo, ela vai ser inédita. Não tem como você inventar um jogo na sua vida que já existe. Porque você é um arranjado, assim, totalmente autêntico no universo, né? E isso é muito louco, porque a hora que o Zanin falou, até zoei com ele. Falei, não tem como inventar um bagulho que não existe, né? Mas, meu, você já parou pra pensar nisso? Que assim, no universo todo, não existiu a sua vida. Então a sua vida é a primeira a ser existida aí. E o nosso potencial criativo, ele vai lidar justamente com isso, com a nossa capacidade de inventar em cima das coisas que já existiram. Porque o que o mundo fez com a gente é uma coisa, produziu a gente, né? Como vocês disseram. Só que aí, o que a gente faz com isso? Acho que uma coisa que a gente tem que trabalhar é realmente a criatividade. Nossa, quando os professores chegam na sala com alguma coisinha um pouquinho mais do que a gente está acostumado, a gente trava. Tipo, hoje no itinerário. Gente, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei travada. E eu acho que a gente tinha que exercitar mais a criatividade, deixar as pessoas, assim, expressarem mais as suas opiniões, as suas vontades e sair da caixinha, sabe? Porque a gente é muitas vezes colocado dentro de uma caixa pra pensar igual, agir igual a gente tá falando. E eu acho que a criatividade é muito essencial pra, tipo, a vida em si, sabe? Acho que, igual o Tony falou, tudo precisa de criatividade. Sim. Empreender, né? O Rigolou sempre fala disso. Nossa, empreender, empreendedorismo. Tem que ser criativo. Inovar é a palavra que o Rigolou ama. E eu fico pensando muito nisso, gente. Como ser diferente, sabe? Ser inédita. Ser inovador. Essa noção do empreender, do inovar, ela é muito louca, né? Porque quando a gente pra pensar assim, quando a gente usa a palavra,
empreender, inovar, pensar fora da caixa, é meio como se a gente estivesse criando um ódio da caixa, né? Meu, a caixa é importante, sabe? Eu tava conversando hoje com a minha dentista, ela falava assim, porque meu filho só aprendeu a escrever quando eu tive a ideia de colocar o caderno de caligrafia. Eu falei, nossa, você teve a ideia? Porque, nossa, meus pais lá atrás já aprenderam a escrever com caderno de caligrafia. Então, a caixa, ela é importante. Qual é o grande problema? Ficar na caixa. Eu costumo sempre, no terceirão, né, que o molecado tá chegando pra ir embora, assim, eu falo assim, viu, toma cuidado, porque a escola vai dar pra vocês uma formatura, que é, vocês vão sair daqui dentro de uma forma. Só que você tem duas opções. Se você vive dentro da forma pro resto da vida, você usa a forma que você tem pra se enfeitar, pra expandir, pra ir além, sabe? Então, todo bolo é feito dentro de uma forma, só que nem todo bolo é igual, né? E assim, o nosso potencial criativo, ele é muito necessário de ser pensado. E por isso, inclusive, que brincar é da hora. Porque quando você pega lá a Barbiezinha, nossa, quem imaginar que quando criança tinha uma bonequinha que ia virar um filme? Realmente. Você imaginou a Margot Robbie? Será que ela brincou de boneca? Será que ela brincou de Barbie? Você imaginou? Nossa, imagina. Um dia você virar a Barbie. Caraca. É um dia eu virar o Tony Stark. Imagina. Meu Deus, eu ficaria muito feliz. O Max existiu. Não, esse não dá. Esse tá fora do meu padrão inalcançável. Gente, a gente vai realizar isso agora. Aniversário do Toninho, a gente faz uma... O problema é o abdômen trincado, Estelinha. Porque eu vou ter que fazer uma escolha entre Arnaldo e abdômen trincado. Não vai dar. Arnaldo, gente. Arnaldo filho. Tudo tem equilíbrio, você consegue. Exatamente. Aí a gente tem que aprender a sair da comodidade, assim, sabe? Tipo, beleza, eu tô satisfeito aqui ou eu quero algo a mais? Eu tô sendo autêntico? Essa palavra, essa pergunta do autêntico, ela é muito louca, né? Porque assim, a gente tava falando aqui no começo, né? O ser humano, ele é muito carente de socialização. Se a gente parar pra pensar na nossa vida, tem no mínimo aí uns 5, 6 grupos que a gente faz parte. Família, religião, escola, grupo de WhatsApp, enfim, cada um deles exige que a gente esteja dentro de alguns cânones, né? Algumas regras, algumas constituições. Sim. Só que, ao mesmo tempo, para você ser você precisa estar dentro de todos esses, mas ter uma única maneira de estar dentro de você mesmo, né? E eu acho que assim, a primeira parada que precisa acontecer é a ressignificação emocional, assim, como que você entende as emoções que você tem, sabe? Então, por exemplo, o que vocês estão sentindo agora? Se vocês tivessem que falar assim, pá. Ai, gente, é difícil. Às vezes nem eu sei o que eu tô sentindo, gente. Tô, sei lá, sentindo um monte de pensamento vindo assim à tona, assim, tô maluca, tô confusa. Exato. Nossa, é muita coisa que às vezes eu quero falar pra vocês, aí eu acabo pensando muito rápido, não consigo. Aí embola tudo, pensa mais rápido do que fala, péssimo. Aí vem novo pensamento. Daí nossa, se perde inteira. Mas eu tô sentindo bem neste momento, sabe? Sim. Na verdade, vindo pra cá, tava meio assim, porque tá chovendo. Você fica melancólica quando tá chovendo, assim? Ou você gosta? Não, eu gosto, mas eu queria ficar, tipo... É que o melhor clima pra mim, pelo menos, é, tipo, dormir na chuva, assim. O melhor, tipo... Nossa, é perfeito. Não! Não dormir na chuva em si. Dormir na minha cama ou em algum lugar confortável enquanto lá fora está chovendo, tá, Toninho? Melhor assim, tem que ser específico, senão ele vai levar pra outro... Entendi. Mas pra mim o clima da chuva é ótimo pra ficar em casa, assim. Tipo, não pra fazer alguma coisa, pra ficar em casa mesmo. Sim. Mas aí, estando aqui agora com vocês, tô super feliz. Sim, tá uma delícia. Mas eu nem quero colocar na competição, né? O que você preferiria? Tá dormindo ou tá aqui? Que chuva? Eu não tô ouvindo chuva, então não tô com sono. É verdade. Mas quando a gente começa a nomear essas emoções, sentimentos, a gente primeiro entra numa disputa interna, né? Que é a ideia do... será que agora eu tô, sei lá... Tô melancólico agora, eu não sei o que é mesmo. E aí você fica meio esquisito, porque você começa a conversar com você. Mas é a única maneira de você se tornar você, sabe? Pela gramática, assim, você começa a inventar o seu próprio dicionário. Quais são suas emoções, o que você tá sentindo, o que você tá percebendo do mundo. Porque no final das contas, e a minha professora esses dias falou, né, minha professora de psicanálise, falou assim que a gente não lida com a realidade, né? A gente lida com a nossa percepção sobre a realidade. Então, nesse momento tem um podcast acontecendo. Mas não existe um podcast. Ninguém está acessando esse podcast. Tem o podcast da Estela, da Mafer, o meu, ou da Aninha. Cada um tá interpretando a sua maneira, né? E eu acho que a realidade é um pouco assim. Então,
é muito louco falar assim, se um filme ele foi bom ou ele foi ruim. Putz, porque essa opinião ela é absurdamente devedora de como foi sua vida, de como você tava o dia que você assistiu o filme. Porque eu tenho certeza que pra alguém que tava, sei lá, quis começar a namorar e o primeiro encontro foi no filme da Barbie, esse filme foi lindo. Agora eu tenho certeza que pra alguém que tava super pistola com algum tipo de, sei lá, de militância e foi assistir o filme, nossa, o filme deve ter sido. Porque eu ouvi bastante, a galera falou que o filme tem bastante. Como é que usaram o termo? Lacração. Tem bastante crítica social mesmo, tipo, dá pra ver bastante mesmo. Dá pra usar no Enem, hein, gente? Eu vi, esses dias eu vi no Instagram, tipo, como usar Barbie como repertório no Enem. Foi muito bom. Isso aí é sensacional, porque assim, enquanto filme, qualquer filme ele pode ser usado como repertório, por quê? Porque não depende do filme, né? Depende de como você vê. Eu lembro que uma vez na faculdade, meu professor tava falando o seguinte, viu? Quando a gente coloca Beethoven pra tocar, o compositor lá, tem o Beethoven pra criança e o Beethoven pra adulto? Aí a gente ficou pensando, né? Falou, cara, que não, né? Assim, então, o Beethoven que a gente coloca pra criança é o mesmo Beethoven que a gente coloca pro adulto. A questão é o nível de complexidade que cada um vai entender, né? Então é sempre a mesma coisa, conforme a gente vai adquirindo a capacidade de ver, pensar, perceber, e aí a gente vai jogando. Gente, tinha uma coisa super legal pra falar, mas eu esqueci. Calma, aqui quem assistiu o filme da Barbie foi só a Aninha. Só. Sim. Você não achou, né? Ainda não. E o que vocês estão esperando do filme? Eu acho que vai ser bom. Tipo, eu acho que acho que é bom trazer num filme, mas por exemplo, um tema que é a Barbie, que é uma coisa que muitas pessoas brincaram na infância, tipo, é uma coisa gigante, assim, é uma indústria gigante, e usar isso como uma forma de falar sobre assuntos atuais que muita gente às vezes evita falar, sabe? Essas críticas, tem muitas casas que evitam falar sobre com os filhos. Então eu acho importante. Eu acho que vai ser bom. Acho que é um filme bom. Acho que... Eu vi muita gente falando que o filme é engraçado também. Então eu acho que é bom misturar esse de humor com um pouco de crítica. É bom filmes assim. Eu não tenho ideia do que esperar, que a maioria das pessoas que eu perguntei falou que não agrega muita coisa. Aí eu tô meio assim, eu não sei, realmente. Na verdade, nem o trailer eu assisti ainda, gente. Eu tô muito perdida. Tem muita gente que falou pra mim que, tipo, é só mais questão de marketing, sabe? Fez todo, assim, por ser a Barbie, tipo, a boneca mais famosa do mundo. Mas, tipo, tem gente também que eu, tipo, a Aninha, que falou que é muito bom. Aí eu não sei, acho que eu tenho que assistir pra ter minha opinião. Mas eu não sei o que esperar, porque nem o trailer eu assisti. É que também tem vários momentos durante o filme. Tipo, pode ter um momento que você, tipo, sentiu que foi, tipo, impactante, eu não sei. E um momento você fala que, tipo, por que tá essa cena dentro do filme, entende? Então, acho que é muito relativo. Que viralizou agora o Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Sim, aí, todo mundo. E aí, a galera também tem uma mania, né, de querer assistir filme pra agregar. Gente, vamos normalizar uma coisa, que às vezes dá pra assistir filme só por assistir filme, nem precisa agregar nada. E na moral, assim, de verdade, se a gente não quiser refletir, dá pra assistir o filme do Ogro Verde no Pântano, legal, dá risada e tal. Dá mesmo. Tem a filosofia atrás de Shrek, até tem, mas às vezes você quer assistir só pra dar risada mesmo, sim, pra usufruir. Às vezes tem uma galera que quer assistir porque é nostálgico, né, ver a Barbie ganhar o live action, né, não, então assim... Cada um tem a sua interpretação do filme, né? Mas essa galera... A galera é muito chata, né? Nossa, muito chata. O povo falando assim, não, porque o filme... Meu, é filme, tá? Entendo, mas... O meu pai, ele tem um filme que, tipo, é o filme favorito dele, que é Poderoso Chefão. E aí, quando eu era criança, eu não gostava de ver esse tipo de coisa, porque o filme é violento. E aí, um dia, na minha adolescência, eu falei, vou ver com meu pai. Aí eu comecei a ver. Aí, a gente terminou de assistir, e às vezes quando a gente tá conversando, tipo, um assunto histórico, algo assim, ele sempre cita, mas você não viu, você não prestou atenção no filme, não sei o que. Eu falei, pai, eu estou assistindo o filme, eu não quero aprender alguma coisa, eu estou só assistindo, é só pra passar meu tempo. É sobre isso. Eu tenho uma série que é tipo, como se fosse uma espécie de alívio dos meus dias, assim, eu chego às vezes muito cansado e tal, eu preciso dar umas risadas, eu coloco lá, já viram The Big Bang Theory? Nossa, essa série é muito boa, só que... Meu, ela tem um monte de coisa científica e tal, mas não
Não é uma coisa que você vai assistir assim, o Sheldon falou da teoria tal, vou pesquisar. Não, ele tá fazendo piada, você diz, não, apareceu uma coisa que não entendo nada. Dane-se. Porque às vezes a gente precisa relaxar, né? Tem um curso que eu tô pra fazer agora, que se chama Mentes Hiperconectadas, né? A gente tá muito na cobrança de sempre querer tá produzindo, sempre querer ser ali o mais potente de todos e tudo mais. E isso gera na gente uma necessidade da mente ficar ligado o tempo todo, e a gente não tá tendo tempo para uma das coisas mais importantes na vida do ser humano, que é o descansar, né? Quando a gente começa... Pode falar, Estela. É que eu lembrei que você comentou também numa aula sobre a gente ser uma sociedade muito cansada. Eu vejo isso muito em mim também, de não conseguir parar. Porque até quando você, tipo, quer descansar, você fica se sentindo culpado por não estar usando esse tempo pra produzir algo, sabe? Sim. E aí você tá assim, em constante cansaço e não consegue aproveitar, e aí isso gera estresse e ansiedade, e aí é um ciclo sem fim, uma bola de neve, e ai, gente. O que faz você ficar exausto e ter que parar aquilo que você... Exatamente. Eu lembro que uma vez eu tava assistindo Cortella e ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, se você tiver pressa e estiver no caminho errado, você só chega antes no lugar errado, né? Então a gente precisa realmente sempre tá em auto-investigação, auto-reflexão, para saber se a gente está no caminho coerente com a nossa própria vida, pra gente não estar muito rápido no caminho errado, né? Porque automaticamente a nossa sociedade vai lançar a gente a estar muito rápido. A gente sempre... Tanto que, nossa, eu tenho uma raiva às vezes, que direto, assim, eu tô na churrasco de família, aí aparece algum tio falando, você viu que o menino de 13 anos tá na Universidade de Berlim, porque... Eu falo, nossa, vamos lá, vocês já imaginaram vocês, se alguém chega pra vocês e fala assim, vou te oferecer agora, profissão, você é uma pessoa, um gênio, uma gênia, não precisa fazer faculdade nem nada. Vai, você já tá na profissão que você quer. Já imaginou agora? Você tem responsabilidade de médico, arquiteto, professor, engenheiro, qualquer coisa. Agora. Nossa, seria bizarro. Nossa, não, vou te dar o salário também. Aí muda. Aí a gente pensa. Não, a gente tem que passar etapa por etapa. Não pode simplesmente pular assim. Você não vai ter até porque você não vai ter conhecimento, tipo, total. Né? E você vai estar com a mentalidade de 16 anos. Você vai chegar lá com responsabilidade de adulto e não vai. Acho que não. Assim, na verdade, acho que depende muito da área, né? Tipo, tem coisas assim que, tipo, estão ao nosso alcance mesmo sem uma faculdade, sem uma mentalidade muito grande, até porque tem pessoas que amadurecem muito mais rápido, né? Mas eu acho muito relativo, tipo, a profissão, ao tempo, a pessoa em si também. Sim. Falou a professora, né? É verdade. Eu nunca te perguntei isso. Você dá aula pra gente mais nova ou mais velha? É que depende. Por exemplo, quando eu tava dando aula de inglês, era pra 3 idosas. Tipo, idosas, assim... Era acima de 50. Mas... que legal. A galera que vai ouvir o pai da minha amiga, ele é pastor da minha igreja, né? E daí, tipo, ele é bem meu amigo, assim, né? Entre aspas, assim, não é amigo, mas, tipo... eu gosto bastante dele. E daí, ele pediu pra eu ser a professora particular da minha amiga, tipo, porque ela vai mudar de escola e tudo mais, uma fase de adaptação. Tipo, ele queria uma ajuda, assim. Então, depende do que você tá perguntando. Então, vamos pensar aí nas pessoas mais velhas que você. O que você sentiu quando você tinha que dar aula pra elas? Nossa, o que era o mais difícil? Foi uma tensão. Eu acho que o mais difícil foi eu encontrar uma linguagem que fosse confortável pra mim, mas que também elas entendessem. Acho que foi, tipo, porque assim, como é uma outra língua, fica um pouco mais difícil também. Eu tenho medo de falar uma coisa que, tipo, seja... Ou que elas não entendam, ou que seja muito complexo, ou que, assim, tipo... Elas não estejam familiares com, né? Daí fica meio estranho, né? Porque isso é muito louco. Vocês já imaginaram? Se vocês tivessem que explicar o mundo de vocês pra uma pessoa de, sei lá, 70 anos, como vocês explicariam o que é fazer ensino médio? Porque a galera nem chamava de ensino médio. Eu acho que eles chamavam de ginásio. Não, colegial. Minha avó chamava de ginásio. Sempre que ela pergunta assim, como é que vai a escola? Eu falo assim, como é que tá o ginásio? Eu falei, tá bom, vó. E aí, como vocês explicariam pra alguém? Vamos imaginar que alguém, sei lá, 1800 chegou aqui nessa sala agora. Como que vocês estudam? Como é a escola de vocês? Acho que teria que começar falando pela inclusão feminina que colocaram, né? Verdade. Sim, acho que esse é o baque pra eles. Verdade. E a gente tem muito mais acesso às coisas, é muito mais fácil. Um único clique a gente consegue ter muitas informações e aprender. Sim. E tá tudo mais fácil, eu acho. E tudo muito avançado também, tipo...
muito tecnológico, como a Estela falou. E isso facilita pra gente os nossos estudos, né? Então. Mas Será? que também complica um pouco, porque Olha, aumenta que as coisas que a gente tem que aprender conforme vai evoluindo. É. E também aumenta as distrações. Eu acho muito sim, difícil. aumenta demais, ponto demais. bom, né? Não, Demais. gente, nossa Ó, senhora. em minha defesa, eu fui usar pra prova de recuperação e eu consegui entender muito melhor o que estava sendo escrito num site, falado num site, do que no próprio livro. Ó, mas Eu consegui manter minha atenção ali muito melhor também. Eu vou dar um exemplo muito bom que aconteceu esses dias. Meu irmão nem é tão velho assim, meu irmão tem quase 40, mas sim, então ele quer dizer que não faz tanto tempo assim que ele fez o ensino médio, né? Ele falou que tinha um dia na semana que todo mundo ia pra escola. Por quê? Porque a professora colocava fita cassete pra eles assistirem. Caraca. Então, tipo assim, passava um filme controlado. Você já imaginou? E aí falava, não, porque daí a professora fazia uma eleição, ela ia lá na locadora, ver se tinha... Eu falava assim, caraca, meu, locadora. Você já imaginou que a gente não tem mais essa percepção, né? Só que ao mesmo tempo, você imagina, se eles não tinham dentro da sala isso, o que tinha de distração dentro da sala de aula? Era o outro, né? Então, é por isso que as pessoas conversavam, trocavam ideia e tudo mais. Hoje, inclusive, chamei a atenção do segundo ano, tá? Que fica muito claro aí. Tinha uma galera mexendo no celular enquanto o outro tava apresentando. Pensa lá na época do meu irmão, o que a galera faria? Ia anotar pra zoar, ia jogar aviãozinho. Mas hoje Jogar não. bilhetinho. O outro não serve. Vou aqui, ó, no meu. Ah, mas às vezes também, tipo, eu posso me usar de exemplo. Claro. Teve uma hora que na sua aula eu tava vendo o meu próprio slide. Justificando, olha aí, justificando. Não sei nem se ele me viu. Porque eu não fiquei muito tempo. Eu tava olhando meu slide e fiquei assim, ai, vai que eu tenho que apresentar, né? Me preparando e tal. Isso, que a entrevista não tava nem no slide, mas tudo bem. Era Não, só colocar. eu também tenho desculpa. Eu não fiquei o tempo inteiro. Eu tava mandando no começo da apresentação, perguntando pra Bia se tudo bem eu apresentar sem ela, porque ela faltou. Não sei se ela tá bem, no caso. Tava perguntando, Bia, se tá tudo bem, que você faltou, que ela não avisou, né? Aí eu perguntei, qualquer coisa eu posso apresentar sem você? Ela falou, de boa. Aí eu falei, beleza. Aí eu Você tá vendo? Nem tudo é por distração. Às vezes é por necessidade. Mas eu acho que assim, Aninha, é sempre por distração. Mas é que não que distração seja algo ruim. Sim. Então assim, vocês não estavam de fato fazendo algo ruim. Mas o que acontece é que a gente, muitas das vezes, é levado a não ficar onde a gente está, né? Que é aquilo que a Estelinha falou no começo, do... Como que eu faço pra não ser... não viver no mundo da Barbie, né? Não viver dentro da caverna. É viver o real, é viver o presente. Só que quando a gente nunca tá no presente, é muito difícil de viver a realidade, né? Porque assim, aí a gente tá conversando com alguém na escola, aí você sai da escola e você manda mensagem pra pessoa. Aí você chega em casa pra lidar com pessoas de verdade, você tá conversando com a pessoa da escola. E aí a gente... Eu tô falando de vocês só não, todo mundo. A nossa geração é muito hiperconectada, né? E todo mundo tá com essa espécie de doença do... o meu eu é agora, o meu eu é agora. Então sempre o meu, sempre o meu, sempre o meu. E a gente tem muito mais BO pra resolver, né? Nossa, se vocês falassem da vida de vocês pra alguém, sei lá do século XIX, as pessoas ficariam assim, como você tá vivo. Você imagina, o que vocês fizeram hoje, vai? Conta pra mim. O que vocês fizeram hoje? Eu acordei. Acordou, foi Aí. pro colégio, Aí eu estudei. você estudou, Comi comeu, e vim pra cá. passou pro outro lado da cidade, tá gravando podcast, o que vocês ainda vão fazer? Eu vou Ir chegar pra em casa e vou academia. descansar. Vai descansar, pra academia, Limpar a casa. Estudar de novo. estudar. Eu acho que é isso. É isso, meu. Geralmente a galera fazia 2 compromissos no dia. Porque ela demorava 3 horas pra chegar na escola, 2 horas pra fazer tal coisa. Então a gente tá sempre muito atarefado, né? E isso tem a ver com o ser sempre produtivo, ser sempre o melhor. A gente sente culpa em descansar, né? E até quando a gente tá descansando, a gente tá pensando, tipo, no que a gente vai fazer depois. Então, às vezes, a gente nem tá sempre, de fato, descansando ali, calminha. A gente tá pensando no que a gente vai fazer amanhã, o que a gente vai fazer mais tarde, como que a gente vai fazer, como que a gente vai organizar as coisas. Então, nem consegue descansar direito Nossa, eu mesmo. não sei quantas vezes eu já tava, tipo, lendo um livro, vendo um filme, pensando em, tipo, meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa, meu Deus. Aí eu, tipo, fecho ou desligo o celular e vou fazer. E aí eu Ou, não tipo, descanso. você percebe que você, tipo, tá lendo, mas sem ler. Aí Ah, você, aí tipo, volta, aí você tá volta página. assim, aí você tem que... Ai, juro.
Não, e quando você começa a fazer a parada, não querendo fazer a parada, porque você não devia estar fazendo a parada. Então, meu Deus, tô assistindo aqui o filme, não devia estar assistindo esse filme, meu Deus do céu, como eu não devia. E aí você nem tá assistindo o filme e nem tá aproveitando da vida. Exatamente. Posso contar um negócio sobre distração? Pode. Uma coisa que acontece muito comigo é porque, tipo, você falou de usar o celular. E às vezes o problema de usar o celular, por exemplo, você tá fazendo pesquisa, beleza, seu intuito, seu objetivo é bom, usar o celular pra estudar. Aí começa a aparecer notificação. Aí você se perde. E quando você vê, já passou meia hora, assim, e você, tipo, meu Deus, eu tinha que estar pesquisando uma coisa, você já entrou em outra coisa. Isso acontece muito comigo. E uma outra coisa que eu lembrei agora, sobre as pessoas acharem que tudo é perfeito, eu estudo bastante. E todo mundo acha que meu método de estudo, nossa, que é perfeito, assim, que não tem dias difíceis. E tipo assim, não, igual eu falei, eu sou muito falha. Eu tenho, às vezes, falta de atenção. Tem dias também que eu não tô bem, eu não estudo, entendeu? E aí, reflete muito nisso, porque muita gente já veio pra mim falando, nossa, eu queria tanto ser a Estela. Aí eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, não fala isso. Cada um, tipo, entende? Tipo, não tô falando isso também pra, sei lá, sabe, me colocar assim, mas claro, eu tô falando, tipo, de exemplo, que ninguém sabe quando eu tô em casa chorando de tanta coisa que eu tenho que estudar, sabe? Então, assim, a gente às vezes se compara com as pessoas, e voltando pro assunto do começo, muitas vezes eu vejo as pessoas no Instagram e fico, meu Deus, como a vida é perfeita. E quando eu vou conhecer a pessoa pessoalmente, e ela me começa a compartilhar das coisas, tipo, a gente descobre outro universo por trás dessas fotos, por trás desses stories que você não imaginava, sabe? Sim. E às vezes também é aquela coisa, tipo, a pessoa faz tanta coisa, meu Deus, queria, tipo, ter essa vida e tal. Aí você olha, tipo, relação com a família, relação com os amigos, tipo, totalmente, tipo, assim, nem tem direito. Então é uma coisa, assim, muito, meu Deus, é bizarro. Sim, até porque, por exemplo, você fala assim, quero ser tal pessoa. Só que foi uma coisa que o Toninho falou na aula pra gente. Você quer mesmo ser tal pessoa? Porque pra você ser tal pessoa, você tem que deixar toda a sua vida pra trás e você começaria a ter a vida daquela pessoa. E você não sabe o que ela passou, tipo, como a Ana falou, você não sabe como é a relação dela com a família, às vezes pode ser uma relação complicada ou não ser uma relação muito boa. E então, assim, tipo, se a pessoa tem alguma coisa que você gostaria de ter, mas você não sabe o que ela fez pra estar lá, entendeu? Tipo, sim, tanta coisa que ela pode ter, tipo, passar em medicina, sabe? Um sonho meu. Sabe, a pessoa passou, assim, mas você não sabe quanto tempo ela ficou em cursinho, quanto tempo ela ficou estudando, sem dormir pra estudar, entendeu? Então, eu acho que é muito difícil a gente ficar pensando nisso, sabe? Tipo, se colocando no lugar, tipo, se comparando com a pessoa, sendo que a gente não sabe um pedacinho da vida delas. Sim. E sair da caverna é isso, galera. É olhar pra vida de uma maneira, assim, real, né? Onde você consiga perceber que você tem uma vida, mas isso não quer dizer que a sua vida vai conseguir ser uma vida perfeita. E se ela for, ela o é por conta das imperfeições que ela tem, né? Sim. Então, hoje eu até falei pra galera do primeiro, né? Que quando você conta a sua vida, teoricamente o que você conta é a história de como você morreu, né? Como que o Antônio vai morrer um dia. Todos os episódios anteriores foi a vida do Antônio. Então, é essa ideia da autenticidade que gera na gente a nossa capacidade de sermos quem somos. Então, eu acho que se fica um papo, se fica uma mensagem central da nossa conversa tá tudo bem você ter uma boneca plástica, tá tudo bem você ter a caixa, você ter a forma, você ter uma sociedade padronizada, você ter uma sociedade que compete, porque não tá no nosso alcance mudar tudo isso, né? Agora, a grande pergunta é o quanto disso a gente vai deixar afetar a gente, né? Se a gente vai deixar com que isso tire a nossa paz, a nossa autoestima, a nossa capacidade de refletir sobre o mundo, a nossa capacidade de amar o diferente. Tem uma filósofa judia que chama Hannah Arendt, e ela fala assim, que o ser humano deixou de ser ser humano quando ele parou de valorizar o diferente. Que se somos iguais, nós somos iguais em sermos múltiplos. Cada um tem a sua maneira de ser, e é na sociedade que a gente consegue expressar isso. É na esfera pública, é falando, é trocando ideia, é num podcast, sabe? Onde a gente tem religiões, maneiras, visões, sonhos diferentes, mas é nessa multiplicidade que a gente consegue ser a gente mesmo. E quanto mais acolhedor a gente for, quanto mais validador disso a gente for para as pessoas, acho que mais o mundo tende a ganhar. E é claro, não vai ser o mundo todo, a gente não vai ser o tempo todo, mas a gente vai conseguir fazer isso bastante vezes se a gente estiver pensando. E acho que isso dá um pouco de acalento
pro mundo ser um pouco mais calmo, mais tranquilo. Uma última coisa que eu queria pontuar, que eu lembrei sobre o mito da caverna, que ao sair da caverna, ver a luz do sol, ver a luz da verdade, machuca o olho, dói. Mas é a vida real e a gente tem que, é necessário essa dor pra compreender como viver. Uhum. Perfeito. Perfeito. Gente, eu acho que é isso. É. Acho que foi essa a nossa conversa, nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e assistam os próximos e os antigos, se não assistiram. A gente agradece mais uma vez a presença do ilustre Toninho no nosso Eu que podcast. agradeço. Querido, gente. Depois de muito tempo, a gente conseguiu trazer o professor. Yes! Muito bem-vindo. Muito obrigado. Outras vezes também, se você quiser vir, a gente vai estar te aceitando Só aqui. chamar. Não, é porque a agenda dele é muito corrida, gente. Mas enfim, agradeço por todos que assistiram. E é isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Falou, galera!